Olha como assento, amadas. Que alegria, como diz essa nota, esse jardim todo florido, né? E é tão maravilhoso a gente poder se reunir aqui. Tantos nossos rostinhos novos, tantas pessoas lindas que Deus escolheu a dedo para estar aqui. Você pode ter certeza que você não veio só convidada pela tua amiga, ou porque você soube que no culto teria o chá de estrelas. O Senhor, Ele já preparou esse lugar próprio para ti. Se você prestar atenção, nosso Deus é um Deus de detalhes. E tudo aqui foi preparado com detalhes que Ele deu comando para nós. Se você prestar atenção, tudo foi falado sobre a amendoeira. E antes de começar a entrar na palavra, eu quero chamar a tua atenção para algo bem importante que o Senhor estava falando comigo em casa, a respeito de detalhes proféticos, de detalhes que gravam na nossa mente. E esse dia Ele escolheu para um momento profético para nós. Assim como Ele escolheu Jeremias, assim como foi falado aqui, você já escutou, que Ele escolheu Jeremias, Ele também escolheu a tua vida. Ele escolheu a minha vida para estarmos aqui nesse momento, no dia 9/9. No momento de um novo ciclo. No início de uma primavera que há de vir. Amém? Se você parar para analisar a nossa mesa, ela tem uma colherinha com uma sementinha. Essa sementinha é uma semente de amêndoa doce. A mesa também vai estar com algumas amêndoas. E o que Deus falava comigo em casa, Ele falava assim: eu quero trabalhar nos sentidos nessa noite. Porque eu quero criar memórias na vida de cada uma daquelas mulheres que estão ali. Então assim, o Deus que nós servimos é o Deus que Ele fala através de detalhes pequenos às vezes na nossa vida, no dia a dia. E eu não sei se você escutou a voz dele hoje. Será que você escutou a voz dele hoje? Desde a hora que você levantou? Será que Ele te deu um comando para o dia de hoje? Ou de repente Ele deu e você não prestou atenção? Sabe, o Deus que nós servimos é um Deus que Ele fala através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, através do falar, através do toque, através do tato, né, que é o toque, e também do paladar. Então, tudo isso é muito profético. Foi colocado uma semente na mesa de vocês, porque Deus quer criar memória com você no paladar. Aquela mesa gigantesca que tem lá preparada para nós também depois, no ouvido com as canções, no cantinho da nossa foto, que é a visão, em cada detalhe no abraço que você recebeu. Então assim, fique atenta a tudo, amém? Fique atenta a tudo, porque o Senhor, Ele quer falar conosco, com a nossa amiga que está do lado. O Senhor quer falar conosco até o fim do nosso momento que vamos estar aqui, amém? Eu quero ler contigo Jeremias, que é o nosso tema. Você que trouxe a sua Bíblia ou o seu celular, que você puder abrir ali Jeremias capítulo 1. Cada um de vocês recebeu esse livrinho? Vamos fazer algo profético agora, antes de nós iniciarmos a palavra? Eu quero que você pegue o seu vidrinho de óleo. Esse é um vidrinho de óleo de amêndoas. Você que tiver a tua sementinha também, depois de nós abrirmos o nosso vidrinho, você que puder abrir o seu vidrinho agora e colocar uma gotinha dele na sua mão. Acho que ele está lacradinho, né, meninas? Não sai. Aí vocês vão falar assim: meu Deus, que doideira é essa, querida? Meninas, coloquem esse olhinho e sintam o cheiro. Você que tem a colherinha e a amêndoa e você puder comer a amêndoa, come a amêndoa nesse momento. Deixa eu te dizer algo, antes de nós entrarmos para a palavra. Eu não sei se você sabe, mas as nossas memórias, elas são criadas com o cheiro e com todos esses sentidos.
E é algo que Deus tem preparado para nós no dia de hoje. Ele quer que você sinta o cheiro, o aroma da amêndoa. Ele quer que você sinta o sabor, assim como a palavra que vai ser ministrada, e assim como cada momento que vai ser aqui nesse momento que Deus deu para cada uma de nós, amém? Então reflita, porque assim, no momento em que Jesus fez a Santa Ceia, e Ele colocou o vinho, e Ele colocou o pão, a Bíblia vai dizer que foi em memória dele. Tudo aquilo tinha uma simbologia. E é por esse motivo que Deus tem nos dado, no dia de hoje, esse pequeno momento de mastigar uma amêndoa, sentir o cheirinho, sabe, para nós nunca mais esquecermos, sabe de quê? Das promessas que Ele tem feito para nós. Do Deus que escolheu eu e você, do propósito muito maior, amém? Ali em Jeremias, capítulo 1, a palavra de Deus vai dizer assim, vai falar sobre a vocação e a primeira visão de Jeremias, que é o que Deus está falando conosco nessa noite, amém? Este livro conta o que Jeremias disse e fez. Ele era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 de seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias. E falou de novo quando Joaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes. Até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Isso aconteceu no 5º mês do ano 10º, primeiro do reinado de Zedequias, filho de Josias. O Senhor Deus disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta das nações. Então eu disse: Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois ainda sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu vou te enviar, e diga tudo quanto eu te mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, Senhor, quem está falando contigo. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos lábios de Jeremias e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje eu estou lhe dando a mensagem que deve anunciar. O Senhor me perguntou: o que é que você está vendo? Então Jeremias respondeu: um galho de amendoeira. E o Senhor me disse: você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Glória a Deus. Deus é tão maravilhoso, um Deus tão de detalhes, que eu fiquei me questionando assim: Senhor, por que o Senhor vai chamar eu diante de um monte de mulheres que pregam tremendamente aqui no meio, né? E Deus falava comigo enquanto eu orava, Ele falava assim: filha, uma das coisas incríveis que nós aqui temos que entender é que nós somos testemunho vivo. Então assim, a convicção que Ele me deu de estar aqui hoje falando com vocês é porque eu sou testemunho vivo de que Deus faz, de que Deus muda, que Deus transforma. Eu não sei, muitas daqui, não sei se você já teve a oportunidade de vir no Cristo e Elas, que é a segunda terça do mês, né? Uma vez ao mês nós temos esse encontro de mulheres e Deus tem feito coisas poderosas na minha vida e na vida das mulheres que têm vindo aqui. E eu posso dizer com convicção que Ele é o Deus que transformou minha casa, meu casamento, minha vida financeira, a minha visão. E por tudo isso eu tenho sido muito grata a Deus, em cada detalhe. Deus tem transformado a minha maternidade, Deus tem transformado cada detalhezinho, sabe, que às vezes a gente passa desapercebido pra gente. E quando preparávamos esse momento para hoje, Deus falava assim: é muitos detalhes, querida, é muitos detalhes. Nós temos um Deus que Ele quer trabalhar na parte conjugal, um Deus que quer trabalhar na parte financeira, um Deus que, sim, Ele quer que você ponha a mão nos armários e ore, sabe? Ele é um Deus que tem falado que as nossas palavras têm poder. Eu posso não saber falar palavras bonitas, né?
Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que trabalha dentro do interior e no coração de cada um de nós. E Ele tem prometido para nós, através da vida de Jeremias, se nós formos olhar a história toda de Jeremias, Jeremias era alguém que, por mais que ele tivesse uma linhagem sacerdotal, ele também se achava incapaz. E os historiadores vão dizer que ele não tinha mais que 20 e poucos anos quando Deus fala com ele aqui. E ele diz assim: eu não sei, Senhor, como falar, eu sou como uma criança. E muitas vezes cada um de nós pensa isso, né? Eu sou como uma criança, Senhor, eu não sei como falar. Só que Deus escolheu nós para estarmos em um ponto, em um lugar estratégico. Ele me escolheu para mim estar na minha casa, no lugar da minha família, em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, nesse pedaço do Brasil, estrategicamente no meu trabalho, por um motivo. E Ele quer cumprir esse propósito na minha vida. E eu quero te perguntar, você sabe qual é o propósito que Deus tem na tua vida? Você já conseguiu entender o que Deus quer para ti? Porque quando Deus chama Jeremias, Ele chama Jeremias. Ele escolheu Jeremias, assim como Ele escolheu cada um de vocês que estão aqui. Não foi você quem escolheu. E a palavra, ela é muito certa nisso. Não é nós que escolhemos Ele que escolheu a nós. E quando Deus escolhe Jeremias, ele faz muito semelhante a Moisés. Quando Deus escolhe Moisés lá, Moisés começa a questionar com Deus: ah não, Senhor, eu gaguejo, eu não sei falar, Senhor. Jeremias olha para aquele momento todo ali com Deus, e ele tinha sensibilidade, amadas. Sabe, ele escutou o que Deus falou. E quando eu estudava essa palavra, Deus fazia eu lembrar de tempos atrás, quando eu estava nos meus afazeres, e o Senhor falou bem assim comigo: Keila, quantas vezes eu tenho falado contigo durante o dia, filha? Quantas coisas lindas eu tenho conversado contigo? E muitas delas você deixa passar. Quantas coisas você não entende que sou eu que estou falando contigo? Às vezes é o filho que está ali em volta da gente, comunicando algo. Às vezes é o nosso esposo, às vezes é a nossa mãe, às vezes é no trabalho. E a gente não entende. E nesse dia que Deus falava comigo, amadas, Ele falou bem assim para mim: filha, eu falei uma vez só com Noé. E contigo eu tenho que falar 720 vezes, filha. E ainda tenho que mostrar um sinal enorme no céu. Ainda tenho que vir ali, olha. Poxa, banda. Amadas, Deus é um Deus de detalhes. Ele é Deus de detalhes. Sabe, desde o acordar da gente, Ele está ali. Sabe, esperando a gente conversar com Ele. E muitas vezes a gente está tão atordoada com tantas coisas. Sabe, isso me indigna a mim mesma. Porque Ele quer ter um relacionamento com a gente e a gente deixa passar. Sabe? É muito simples. Ele quer só um relacionamento com nós. Ele escolheu eu e você para ouvidos abertos, para olhos abertos, porque Ele quer falar a lei. Começa a prestar atenção mais na sua vida. Começa a prestar atenção mais nos detalhes que o Senhor tem para ti. Porque Ele é um Deus que quer fazer coisas sobrenaturais com cada uma de nós. Ele não quer que a gente viva só o natural. Ele quer que a gente viva o sobrenatural. E a gente se esquece disso. Mas Deus, Ele tem algo muito maior do que a gente imagina. E quando Ele vem falar com a gente assim: ei, presta atenção, eu quero falar contigo. Ele mostra que Ele se importa comigo, com você. Sabe, esse momento todo que Ele preparou aqui, eu falei: Jesus, obrigado. Quando eu pensaria que eu estaria num lugar aqui, né, sentadinha em uma mesa para tomar um chá contigo. Você já parou para analisar? Ele preparou isso para nós. Ele preparou esse momento para estarmos aqui à mesa com Ele. Nós só fomos canais para montar e jogar uma palhinha ali, bonitinho, tudo ajeitadinho. Mas Ele quem colocou os detalhes. Então assim, ó, deguste, sabe, presta atenção. Ouve a voz dele, a voz dele é mansa e suave. Eu falava: ai Jesus, eu pensei que tu ia gritar comigo assim como eu grito no meu dia a dia ali. E Ele: não, que eu quero falar contigo, mansa e suave, só calma. Sabe, eu falo isso porque, gente, é tanta agitação que a semana passa correndo.
senta na nossa mesa com os nossos filhos. A gente não senta na nossa mesa com um devocional com o Senhor. Quantos dias dessa semana nós sentamos e abrimos a Bíblia e falamos: Senhor, hoje eu quero viver tudo aquilo que Tu preparou para mim hoje. Quantas vezes? Keila, mas isso aí não dá tempo. Mas aí a gente não está colocando Ele como primeiro. E será que está valendo a pena tudo isso que a gente está vivendo? E Ele tem muito mais, Ele tem muito mais. E quando eu estudava aqui, Deus falava para mim assim, que eu tenho pressa. Fala para elas que eu tenho muita pressa. Quando Ele criou nós com um propósito, Ele tem pressa em cumprir aquilo e a gente tarda tanto, sabe? Não, eu tenho medo, não, eu não vou subir aqui, eu não vou fazer aquilo, não, Deus, eu não vou abraçar aquela pessoa, não vou falar isso, tá? Amadas, quando Ele vem com a voz dentro do nosso coração e fala pra gente fazer algo bom, algo grandioso, não fique pensando na sua cabeça que a gente, sabe? O Espírito Santo, Ele é manso e suave. Ele vem para falar com a gente, para usar a nossa vida para outras pessoas, para amar outras pessoas, para dizer o quanto nós precisamos ter Ele em nós e demonstrar esse Deus em que a gente vive através da nossa vida. Chega de estarmos na mesma posição o resto da nossa vida. Ele quer que a gente se posicione para algo que Ele já preparou para nós. Ele criou você, Ele criou eu, um propósito único. Embora Ele possa ter chamado várias para cantar, cada uma é única e é tão lindo. Sabe, Ele tem me maravilhado, porque cada uma Ele faz um jeitinho todo especial. A gente tem vivido coisas extraordinárias aqui nesse lugar, o Senhor tem permitido, e uma delas é, a gente não tem um conjunto aqui de músicos, sabe, pronto. Não, Ele fez assim, cada dia tu vai cantar vai tocar com alguém que vai estar ali naquele momento que vai dar diferente. Sabe, isso é muito profético, porque está dizendo pra gente assim, ei, tudo que eu colocar na tua mão, ei, saiba lidar. Ei, se Ele colocou alguém do teu lado, é porque Ele tem algo especial com aquele alguém. Saiba lidar. Pensa que tudo que Ele tem de detalhes, Deus que fez. Keila, mas ela é muito agitada demais para mim estar perto. Ela é muito calma, sabe? Deus faz de propósito. Ele coloca pessoas em comum com a gente para nos fazer amadurecer, que é a palavra que Ele tem nos dado. E eu quero compartilhar algo contigo, rapidamente também, antes de nós iniciarmos o nosso chá com Jesus, que foi alguns dias atrás, e eu quero comentar contigo porque você faz parte disso. Há tempos atrás eu sonhei com uma árvore. E eu achei que esse sonho, antes de falar sobre esse sonho, eu quero que você preste atenção de novo quando Deus dá sonhos para você. Porque esse sonho quase passou ileso na minha vida. Mas Deus estava falando algo profético para hoje. E eu achava que era só para mim, tá? Eu achava que o sonho era só meu, era só ele fazer parte de mim, mas Deus falou que não. Eu sonhei com uma árvore. E Deus especificou algumas coisas no sonho. Eu caminhava como se fosse na rua da minha casa e tinha uma árvore muito grande, tom caule, reto, só que os galhos, eles eram virados. E uma voz me dizia assim: essa árvore está plantada a leste, com galhos que dão para o sul. E ela era muito florida, irmãs. Muito florida, irmãs. Tanto que, sabe quando você passa perto de algo que te chama tanta atenção que tu fala assim, não, eu vou... Meu Deus, é muito linda. Eu parei para analisar aquela árvore. Ela tinha tantas florzinhas que eu fiquei assim, uau, vai dar tanto fruto. Vai dar tanto fruto. Aquilo me chamou tanta atenção. Aí eu olhei aquilo tudo, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Mas quando eu parei para analisar bem, tinha pequenas florzinhas, algumas, que tinham teinhas pequenininhas de aranha. Teinhas. E eu olhei aquilo e eu falei, meu Deus, onde é que tá as aranhas disso que a gente precisa? Eu preciso matar. Eu preciso acabar com essas aranhas. E eu olho para o caule e eu enxergo algumas aranhas verdes.
E uma voz dizia na minha mente assim: é algo tão que não tem sequer veneno. É algo tão bobo que é algo tão bobo, nem veneno não tem. E quando eu fui pegar algo para me matar aquelas areias, eu me acordei. E eu fiquei naquela coisa: meu Deus, o que significa isso? O que significa isso? O que significa isso? E aí houve algumas coisas, uns mistérios que a gente viveu, eu e a Samantha, que até então eu não sabia que era uma árvore de amendoeira. E eu sentei com ela depois de um PG de casais que a gente estava conversando. E a gente conversando, e ela foi uma amiga no chá que nós tivemos no ano passado. Deus me mostrava uma árvore muito grande, olha o mistério. Uma árvore muito grande que os ramos do caule dela e as raízes elas davam para a igreja inteira entre as mesas. Mas ela estava verde ainda. E eu falei: meu Deus, é muito lindo isso, amiga. E quando ela falou isso para mim, eu me lembrei do sonho que eu sonhei. E eu falei para ela: ah, mas esse sonho não tem nada a ver com você comigo, né? E nós saímos conversando, nós continuamos conversando nessa luta. E isso foi até quase entrando na madrugada. E Deus começou a desvendar algumas coisas pra gente. E essa Samantha me manda uma árvore florida de amendoeira. E quando ela me manda aquela árvore florida de amendoeiras, amadas, eu choquei. Porque assim, ó, na minha mente era como se fosse uma cerejeira, porque elas são muito parecidas. Mas era uma árvore de amendoeira. E eu fiquei assim: meu Deus do céu, és Deus de detalhes. E quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, o que tu tens pra gente? E o Senhor começou a me liberar os mistérios daquele sonho ali. E um dos detalhes que me chamava muita atenção, que eram essas trilhas, e Deus falava pra mim assim: Keila, fala pra elas que é por pouca coisa. É detalhes bem pequenininhos que fazem a florzinha não abrir as pétalas e dar o seu fruto. E outra coisa que o Espírito Santo me fazia lembrar quando ele falava isso comigo, e ele tem falado isso para a igreja há algum tempo já, que as 10 virgens, elas todas estavam de branco. Elas todas estavam com a lamparina acesa. Elas todas estavam venendo preparadas. Só que apenas 5, só 5 estavam com a sua reserva. E isso tem me chamado muita atenção nos últimos dias. Eu tenho feito os meus filhos orarem por causa disso. Eu tenho feito a minha casa, meus olhos, porque a gente precisa disso. A gente precisa entender que não basta a gente estar com as vestes brancas, que não basta a gente estar com a nossa lamparina acesa. A gente tem que prestar atenção nos detalhes novamente. E aquilo ali me chamou a atenção porque o Senhor falava pequenas coisas, amadas. Pequenas, não são grandes. Muitas vezes são muito pequenininhas. Ah, eu não vou pedir perdão. Ah, eu não vou fazer tal coisa. Não, eu não. Ei, a humildade, a mansidão são uma das características dele em nós. Será que eu tenho feito isso? Mas ele tem chamado eu e você para frutificar isso no Espírito. Eu quero que tu entenda que tu foi escolhido para isso. Para esse propósito no dia de hoje. Essa árvore somos eu e você. E eu fiquei assim, ó: meu Deus, o que eu faço, Senhor? Eu não estou entendendo, Pai, o que significa o leste e o sul. Que coisa doida. E eu lembro de um dia que eu comentei até o meu sonho com a Doris estava lá no ateliê lá comigo, e eu: meu Deus, mas eu não consigo entender, Senhor. E eu terminei o atendimento e eu fui pro banho. Sabe aquele momento doido que Deus fala com a gente na pia? Ou no chuveiro? Não sei se com vocês acontece isso. E eu fui pro meu banho e eu falando pro Senhor ali: meu Deus, eu preciso entender essa parte. Deus, eu já entendi toda a outra parte, mas eu preciso saber, Pai, o que tu queres falar com a gente no leste e no sul. E então Deus falou para mim assim: Keila, olha para o mapa do Rio Grande do Sul. E ele pintou o mapa na minha mente. E se você olhar, se você puder olhar o mapa em casa ou depois, ele falou bem assim para mim: aonde está Sapucaí do Sul? Amada, Sapucaí do Sul está a leste do Rio Grande do Sul. Então ele falou assim para mim: filha, aonde está o Rio Grande do Sul? Eu falei: pai, ele está a sul do
Brasil. Então fala para esse pouco de mulheres que eu tenho reunido que a coisa é grande com elas. Que o Senhor escolheu eu e você para fazer uma transformação grandiosa onde a gente está. Tu tem entendido que é no teu trabalho, que é na tua casa, que é ao teu redor. Não precisa sair que nem uma louca falando ali, meu Deus, vocês precisam ser salvos. Não é isso. Lembra da mansidão e da humildade? Eu preciso levar ele. Ei, mulheres amadas, nós precisamos carregar Jesus. Eu e você precisamos carregar Jesus aonde a gente for. Será que eu estou pisando no meu pé e eu tenho carregado ele onde eu estou indo? Ei, ou será que eu estou indo em qualquer outro lugar e tenho feito um fiasco lá? Sabe, chamado a atenção das pessoas para as coisas ruins minhas. O Senhor está escrevendo um livro da nossa vida. E tempos atrás eu perguntava, mas Deus, por que tu está escrevendo um livro da minha vida, Senhor? Que doideira! Ele falou assim para mim que ele não é para mim os livros. Tem uma eternidade para vocês morarem comigo. E por que eu apago as partes e lanço no mar de esquecimento? Ei, está fazendo uma história para mim, para ti. E ele já tem marcado um trajeto já para mim, para você. E ele escreveu, e o que ele escreveu é perfeito. Não é o que eu quero para mim, sabe? Todos os dias eu acordo e eu falo, Senhor, eu quero fazer isso. E ele fala assim, para tudo, querido. Vamos fazer diferente. Então, a partir de hoje, vamos levantar de manhã cedo, vamos levantar e vamos pedir para o Senhor, eu quero que o Senhor cumpra em mim o teu propósito. Mulheres, a gente precisa acordar. O Senhor não está falando que não tem mais tempo. Ei, vamos atentar para as coisas, para os sinais. O Senhor tem nos sacudido. O que mais Ele tem que fazer para te acordar? Será que Ele vai ter que fazer comigo com a Keila? Ei, eu vou falar contigo 720 vezes. Eu não quero mais isso para mim. Ele não quer isso para você. Ele quer que nós sejamos como é. Uma vez só. E a gente já vai continuando. E quando o Senhor fala através da vara da amendoeira, Ele falou que Ele prometeu. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E é no tempo dele, não é no nosso. E Ele tem pressa. Ele tem pressa comigo e com a tua vida. Ele tem pressa. Ele te escolheu porque nós somos únicas. Ele escolheu Jeremias desde o ventre da mãe dele. Ele escolheu a mim e você também. Ele separou, a palavra diz. Ele separou nós. Então Ele tem te chamado. Atenta aos sinais. Eu quero te convidar nesse momento. Vamos ficar de pé agora, em reverência ao Senhor. Eu quero te convidar para nós fazermos uma última oração aqui, antes do nosso momento de chamar ao Senhor. Nosso Deus é o Deus que vela pela palavra dele. Ele falou que Ele vai cumprir. E se Ele falou que Ele vai cumprir, Ele usa quem Ele quiser. Eu não sei se você tem desacreditado nas coisas. Não sei se você tem sequer acreditado que o Senhor pode falar contigo. Ele só tem chamado a gente para a gente se atentar a Ele. Ele está falando nos detalhes da nossa vida. Ele está falando no café da manhã com a gente. Ele está falando no almoço com a gente. Ele está falando quando a gente senta no nosso... Você que trabalha, onde você trabalha, com quem você trabalha. Ele está falando com todos. Porque para Deus todos somos especiais. Ele não quer que nenhuma de nós se perca. E através da nossa vida, muitas outras famílias e mulheres vão ser alcançadas. O Senhor, Ele quer curar, Ele quer transformar, Ele quer libertar. E através de gente, você... Nós precisamos nos atentar a isso. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Eu peço nesse momento que você feche os seus olhos.
E se você tiver a coragem de falar para o Pai, Pai, eis-me aqui. Eu me tão pequenininha, mas eu quero ser como Jeremias, que teve a ousadia de fazer com que acontecesse o ministério na vida dele. Aleluia! Ah, papai, cada uma de nós que estamos aqui neste lugar, Jesus, que vamos escolhidas a Deus desde o ventre da nossa mãe, para esse momento tão lindo contigo, tão único, para uma transformação de nossas vidas para contigo. Deus, tu és maravilhoso. Deus, tu és aquele que vela pela palavra que tu fala. Tu és aquele que tem pressa, Senhor, e nós nos dispomos aqui neste lugar, como a canção que foi cantada. A gente quer abrir o nosso coração, Deus, para que tu abra os nossos ouvidos, para que tu abra os nossos olhos. Vem, Senhor, abrir, Senhor, tudo que está fechado, Jesus, tudo que tem, Senhor, lacrado as nossas vidas, nos tampado, nos distanciado de Ti, Jesus. Sim, até as pequenas coisinhas, Senhor, as pequenas distrações da nossa vida, Jesus, as pequenas teias, Pai. Senhor, entendemos que Tu tens nos mostrado, porque Tu tens falado o que Tu queres fazer na nossa vida, e que só depende de nós, Senhor. E nós queremos sim, Senhor, nós queremos sim que o Teu propósito se cumpra nas nossas vidas. Senhor, vem cumprir o Teu propósito na vida de cada uma que está aqui nesse lugar, Jesus. Sim, que ela venha entender, Jesus, que ela é um ponto forte nesse lugar. Senhor, que ela não está em Sapucaia, nascida em vão, Jesus, mas que Tu colocaste ela nesse lugar estrategicamente. Senhor, no ponto onde ela está, na casa onde ela está, Senhor, no trabalho onde ela está. Sim, Pai, para a transformação da sua casa, para a transformação do seu lar, para a transformação do seu trabalho, Senhor, para a transformação de outras vidas, Jesus. Vem, Jesus, cumprir tudo aquilo que Tu queres para a nossa vida. Sabemos que aquilo que Tu tens para nós é muito melhor, é muito melhor, é muito maior do que nós pedimos ou podemos imaginar, Senhor. Toca cada coração, Espírito Santo. Toca só daquele jeito que só Tu podes, que só Tu podes, no mais profundo, Jesus, de cada alma. Senhor, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que nos tira do cativeiro que nós mesmos nos colocamos, Senhor. Pai, nós Te pedimos nesse momento, toca o coração de cada uma, que elas possam sentir o Teu abraço, Jesus. Que elas possam ver no dia a dia, Pai, através da visão que Tu dará para cada uma delas, Pai, em tudo que elas fizerem, o que o Senhor tem feito por elas. Que elas possam escutar a Tua voz, Senhor. Que elas possam sentir o Teu abraço, Jesus. Que elas entendam que elas não estão sozinhas e nem por só minutos, Jesus. Que Teu amor, a Tua graça, que a Tua unção e a Tua proteção seja sobre cada uma, Pai, nesse lugar. Desde já nós Te agradecemos. Toda a honra e toda a glória, Pai, seja somente a Ti. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Você pode dizer essa palavra? Eis-nos aqui. Se você tem coragem, diz bem alto. Eis-nos aqui, Jesus, para fazer a diferença em São Paulo, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Amém? Uma salva de palmas para o nosso Jesus. Senhor, nesse momento você pode se sentar no seu lugar e que você continue nesse mesmo espírito, que você venha escutar a voz do Espírito Santo, sentindo, amém?